Galera, beleza? Aquele abraço, professor Sérgio Maurício. Vamos lá, nossas aulas online, beleza? Nosso assunto é o Afeganistão. Vamos falar sobre esse país que está em evidência aí nos últimos dias. É um país que situado aí na Ásia, certo? Faz parte aí do nosso conteúdo. E é um país bastante complicado, né? De diversos conflitos e guerras, apesar de não ser um país rico em recursos naturais, mas é um país que fica entre outras potências, né? Outros países que precisam do território do Afeganistão principalmente para escoar a produção de hidrocarbonetos, quer dizer, de petróleo, de carvão mineral. Então, o Afeganistão tem sido palco de sangrentos conflitos internos que ensejam a intervenção direta de potências extra-regionais. Na década de 70, eles foram atacados aí pela União Soviética, né? E receberam a ajuda dos Estados Unidos. E na década de 2000, eles foram atacados pelos Estados Unidos, principalmente após aquele episódio das Torres Gêmeas. Está aí alguns símbolos do Afeganistão, né? A bandeira. E aqui você pode perceber o Afeganistão, né? Aqui em cima, como o Afeganistão é um país que não tem saída para o mar, apesar de existir alguns rios importantes, como o rio Cabu, mas ele não tem saída para o mar. Ele fica justamente aqui entre o Irã, o Paquistão, eu vou perceber aqui, né, com proximidades aqui da China e da Índia. O Afeganistão é considerado um dos países mais miseráveis do mundo. Dá para perceber aí nas fotos, né, a extrema pobreza nesses países, né? Nesse país do Afeganistão, né? Você pode perceber aqui, né, a quantidade de imigrantes, pessoas, né, que saem às ruas que sem condições nenhuma. E sempre observe esse detalhe, né? As mulheres com o rosto coberto, né? Está aí então, país situado aí no coração da Ásia Central. Nós já vimos lá na foto, né? Na verdade, aí apresenta três características importantes, ligados ao Oriente Médio, à Índia e aos outros países da Ásia Central, como Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Eles têm esses povos, vamos dizer assim, etnias, né? Todas elas vivem aí dentro do território afegão. É um país sem saída para o mar, esse é um detalhe importante de vocês lembrarem, é um país que não tem saída para o oceano, certo? Um relevo muito acidentado e 2/3 do país fica acima de 1.800 metros, quer dizer, 2/3 do país, quase o país inteiro, fica a aproximadamente 2.000 metros de altura. Para vocês terem uma ideia o que é isso, a Serra da Miaba aí, próximo da nossa cidade, tem apenas de 700 a 800 metros de altura. Então você veja como se você morasse aí em uma região 3 vezes, né, mais alta do que a Serra da Miaba. Então vocês vejam como quanto mais alto é o lugar, o ar é mais rarefeito, né, ou tem menos oxigênio. E apenas 10% do país está abaixo de 600 metros acima do nível do mar, quer dizer, muito pouco, né? O clima no Afeganistão é um clima árido e semiárido, quer dizer, seco ou quase seco. Semiárido, para vocês terem uma ideia, é o sertão brasileiro, né? Aqui no sertão sergipano, quando você vai aqui para as cidades de Canidé de São Francisco, Poço Redondo, você já observa aquele clima bastante seco, né? A não ser pela presença do Rio São Francisco. Então lá não é nem um clima semiárido, é clima de deserto mesmo, clima árido. Apesar de ter uma rede hidrográfica, que é de rios, bastante expressiva, um regime naval, né? Os rios mais importantes é o rio Cabu, que é afluente do rio Indo, que é um rio de planície lá da Índia, né? Um rio bastante caudaloso. Todos os outros rios desaguam em mares fechados ou lagos, quer dizer, não tem nenhum rio que vá direto assim para o oceano. É um país que não tem essa saída, que tem esse problema, né, para o desenvolvimento do país e de toda a região. Porque a saída para o mar permite que o país possa viajar pelo resto do mundo sem ter que passar em território de ninguém, né? O mar é justamente uma porta de saída, né, de mercadorias ou de chegada também de turistas, de produtos e etc. O oceano serve como essa porta de entrada de vários serviços.
Um fato importante nessa parte aí é essa aqui, ó. Devido à localização, o Afeganistão historicamente se configurou através de uma enorme diversidade étnica. O que é isso? O único traço que torna os afegãos unidos, tá entendendo? É a religião islâmica, o Islã. É a prática da religião islâmica, do Corão. Essa é uma das únicas ligações entre eles, porque na verdade o Afeganistão é formado por diversas etnias e essas etnias elas são independentes, elas não se acham, elas não se consideram afegãs. Não há uma unidade nacional. É como se aqui no Brasil o cara que é de São Paulo se achasse paulista, o cara que é do Sul se achasse que ele é gaúcho e o cara que é do Nordeste é nordestino. E nenhum deles se considerasse brasileiro. Ele se considerasse nordestino, paulista e gaúcho. Quando eu falasse você é brasileiro, ele desse um piti, né, uma polpa. Lá é assim, os caras não se consideram afegãos, os caras se consideram das etnias deles, entendeu? Cada etnia tem justamente a sua autonomia, a sua identidade. A única coisa que une eles aí é a religião, que é o islamismo. Olha aqui nesse pequeno texto aqui, ó. Os afegãos, aqui, ó, o afegão, quer dizer, o cidadão afegão, se sente mais pertencente ao seu grupo, seja ele ou qualquer grupo, que propriamente ao país dele. É exatamente o que eu expliquei. É como se um gaúcho se sentisse, eu sou gaúcho, eu sou paulista, eu sou nordestino. E não dissesse, eu sou brasileiro. No Brasil, né, há uma identidade nacional. No Afeganistão tem justamente esse embate aí, entendeu? Uma frase interessante que eu encontrei foi essa aqui, ó. O Afeganistão é o Vietnã do Exército Vermelho. Essa frase é o seguinte: os Estados Unidos perdeu a guerra para o Vietnã, assim como a União Soviética perdeu a guerra para o Afeganistão. Aí eles fazem uma comparação. Por que eu falo Vietnã? Porque o Vietnã, né, foi palco de diversos filmes, né, diversas séries dos Estados Unidos aqui para toda a América, todo o Brasil, né, a figura do soldado Rambo, né, e de outros tantos filmes que tivemos, narra a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos foi derrotado na Guerra do Vietnã, assim como a União Soviética, né, grande potência, foi derrotada no conflito contra o Afeganistão em 79, certo? Principalmente por causa de grupos guerrilheiros bancados pelo próprio Estados Unidos, né, que levaram a União Soviética a se retirar do território do Afeganistão. Os chamados Mujahedin, está aqui esse nome Mujahedin, que eram, na verdade, guerrilheiros resistentes ao poder ou ao domínio da União Soviética na época. Para os afegãos, aí começou o que eles chamam desse nome aqui, ó, Jihad. Aqui é Jihad, que é guerra santa. Na verdade, eles estão lutando contra o grande inimigo, né, as grandes forças do mal, e aí eles têm essa batalha, esse conflito, como uma questão religiosa, de fanatismo religioso, já desde a década de 70 até os dias atuais. Este aqui é o momento, né, que em 1979, né, a 1989 aqui, a invasão soviética, e eles se retiraram do Afeganistão, justamente por causa dos Mujahedin, que era esse grupo armado aí bancado pelo próprio Estados Unidos. Olha o balanço da guerra da União Soviética em 79 a 89. 13 mil soldados mortos, 1 milhão de soviéticos mortos, 5 milhões de refugiados. Quer dizer, o país totalmente destruído. Veja aqui, ó. Isso, a guerra do Afeganistão contra a União Soviética, né? A gente não chegou ainda nessa guerra atual que nós estamos tendo agora entre a desocupação da União Soviética pelos Estados Unidos. A gente vai ver isso mais na frente. Diante de tantas forças que surgiram no Afeganistão, surgiu o Talibã, né? É justamente esse grupo que está aí dominando atualmente o Afeganistão e que está sendo alvo desses conflitos, né, que nós estamos assistindo na televisão. O aparecimento de uma força militar, o Talibã, alterou, né, a partir de 1994 os rumos da guerra civil. Os talibãs, que são chamados de estudantes de religião, eles dominaram todo o Afeganistão, subjugaram as pessoas e introduziram a cultura do islamismo. Justamente aí eles começaram a dominar a região em 1998. Em 1998 eles vão atacar o quartel-general da Aliança do Norte, na cidade de Mazar Sharif, certo? Depois, em 2001, é que eles vão também abrigar em seu território, né,
o chamado Osama Bin Laden, né, que é o guerrilheiro lá da Al-Qaeda, que é um outro conteúdo, entendeu? E que a partir daí eles começam, os talibãs começam a se tornar inimigos, né, principalmente dos Estados Unidos, por estar abrigando o Osama Bin Laden. Daí vai se desencadear um novo conflito que vai acontecer justamente aquelas explosões, né, das torres gêmeas do World Trade Center e depois da perseguição dos Estados Unidos ao Osama Bin Laden, né, ao próprio Talibã, e são acontecimentos futuros a esse momento que nós estamos estudando agora. Vamos para frente. Quando o Talibã tomou o poder, quais são as regras principais? Eles proibiam o quê? Proibiam ouvir música e dançar, fotografar, ver TV, cinema, vídeo, brincar de bonecas ou bicho de pelúcia, soltar pipas, raspar a barba, tomar bebidas alcoólicas, expor qualquer parte do corpo feminino e proibir que as mulheres trabalhassem. Quer dizer, é um grupo bastante fechado, que proibia praticamente que o cara tivesse uma vida, seja ele um homem ou seja ele uma mulher. Mais com as mulheres, mas também os homens também tinham direitos limitados e cerceados, quer dizer, proibidos. As pessoas falam da World Trade Center, mas em 2001 o Talibã ele começa a se envolver muito com o narcotráfico, né? Principalmente de uma droga chamada ópio, e depois a gente fala sobre isso. Então, em 2001, eles também destruíram as estátuas de Buda, né? Buda, que é o Siddhartha Gautama, né? O iluminado Buda da religião do budismo, eles destruíram, né, duas grandes estátuas que eram praticamente patrimônio da humanidade, né? Então, eles também tiveram essa ação que foi bastante contestada. É claro que menos difundida, né? Porque não houve aí mortes, houve apenas uma agressão à religião, não houve uma agressão a pessoas, assim, diretamente. Mas já foi um ataque, né, à humanidade aqui, a ação dos talibãs. Está aí, né, a radicalização religiosa e o narcotráfico, né? Ao mesmo tempo, o Talibã rendeu-se aos lucros fáceis do narcotráfico. Segundo o Programa das Nações Unidas, né, para o Controle Internacional de Drogas, da ONU, o Afeganistão tornou-se o maior produtor mundial de ópio em meados dos anos 90. Está aí a planta que vai dar origem a essa droga extremamente alucinógena. Está aí o que eu acabei de falar, né? O regime talibã nem chegou a ser reconhecido da ONU e já se tornou alvo do cerco internacional. Devido a que fato? A eles terem abrigado o saudita Osama Bin Laden, líder de outra organização chamada Al-Qaeda, que havia atacado quem? O World Trade Center, tá aqui os prédios, o Pentágono nos Estados Unidos e outros alvos também aqui, o alvo lá na cidade que era uma embaixada dos Estados Unidos. Então, eles abrigaram Osama Bin Laden, que depois vai ser capturado e morto durante o governo de Barack Obama, em 2005 ou 2006, alguma coisa assim. Está aí, ó, Bin Laden chamou a atenção por ser acusado de estar por trás de atentados às embaixadas dos Estados Unidos e também aos ataques de quê? Do famoso 11 de setembro. Está aí os líderes talibã, né? Esse o presidente que ficou atual depois da invasão dos Estados Unidos. Esse fugiu, era um dos líderes talibãs, o principal líder talibã. E depois esse grupo do Mullah Omar, que é o líder talibã, está voltando ao poder agora. Aí o mundo está aterrorizado com as ações radicais, né, desse grupo dos talibãs. Os Estados Unidos estão se retirando do Afeganistão. O presidente Karzai aqui e outros, né, mais moderados foram destituídos do poder e os talibãs estão voltando ao poder e introduzindo a sua cultura mais radical e com menos liberdade, né, às pessoas, às mulheres, a todas as pessoas que vivem no Afeganistão. Por isso as pessoas estão fugindo de lá, né, rapidamente antes que antes que as fronteiras sejam fechadas. Para fechar nosso assunto, né? Apesar do Afeganistão não ter riquezas naturais, o Afeganistão pode se transformar em uma importante rota de dutos, quer dizer, de canos, né? Para escoar o que? Hidrocarbonetos, provenientes do Mar Cáspio. Para isso é necessário evoluir-se e pacificar. Está aí, né, o atentado. Sequestrados por terroristas suicidas. 2 atingiram as torres do World Trade Center. O terceiro atacou o Pentágono, sede do Comando Militar dos Estados Unidos. O último foi derrubado pela própria tripulação antes de atingir o alvo dos sequestradores. Depois dessa tragédia, os Estados Unidos começaram uma guerra contra o terrorismo, com foco na rede terrorista Al-Qaeda e Talibã, para